Olá, pessoal do YouTube, pessoal que vai aqui participar conosco. Espero que estejam bem, espero que estejam na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande Pai, Pai do céu, nosso Criador, Criador do universo, Pai de Jesus Cristo, aquele que enviou sobre Jesus o teu Santo Espírito. Eu te suplico, Pai, que o Senhor envie também sobre nós o teu Santo Espírito, sobre mim. Te suplico também que envie sobre cada um que está acompanhando conosco no YouTube, sobre cada um que está aqui ao vivo conosco nesta reunião, que irá participar aqui conosco. E quero te suplicar que o Senhor também envie o teu Santo Espírito sobre cada um que irá assistir esse vídeo, a gravação desse vídeo, gravação desta nossa reunião, esse grupo de estudos. Por favor, meu Pai, sem a liderança do teu Santo Espírito, nós nada podemos, Pai. Nós nada somos. Imagine se o teu Santo Espírito não tivesse nos movido um dia a iniciar esses estudos. Se o teu Santo Espírito não tivesse nos movido e nos convidado a estudar esse livro da tua grande Santa Teresa d'Ávila, hoje não estaríamos aqui. Teu Santo Espírito, ele é totalmente necessário para a nossa santificação, até para amarmos o teu Jesus, o teu Filho querido. Ele nos é necessário. Eu te suplico, Pai Santo, envie sobre nós este tão necessário Espírito. Conduzi esta reunião por este mesmo Espírito. As minhas palavras e as palavras de cada um daqueles que irão contribuir com seus comentários e perguntas aqui nesse dia de hoje. Te suplico também, meu Pai, que o Senhor envie o teu Santo Espírito sobre o Senhor César e todo o movimento da transfiguração, que ele sempre fale, guiado por este mesmo Espírito, e dá-nos ouvidos abertos pelo teu Espírito, Pai, para que possamos não somente ouvir, mas acolher e viver tudo aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, para que possamos ouvir o que a tua Santa Teresa d'Ávila tem para nós. Estamos aqui, meu Jesus, com um único objetivo: encontrar-nos contigo numa união de amor, te amarmos, Jesus, crescermos no amor a ti. É para isso que este grupo, ou Santos ou Nada, existe. O nome dele já diz, ou Santos ou Nada. E o que é a santidade? É nos encontrarmos contigo, é te amar, Jesus, é nos unirmos a ti. Eu te suplico, Pai Santo, pelos méritos da paixão do teu Filho Jesus, derrame estes méritos sobre nós e nos ajude nesta união de amor contigo. Mãe querida, a Senhora tem um papel tão grande e importante na salvação da humanidade. Eu te peço, Mãe querida, auxiliai-nos nesta reunião de hoje. Esteja aqui conosco. Nos ajude a amar mais o teu Filho Jesus. Eu acho que não tem ninguém, nenhuma criatura existente que queira mais isso do que a Senhora, que o seu Filho seja amado. Eis-nos aqui, Mãe, fracos, pequenos e pecadores que somos, te suplicamos o teu auxílio para amarmos mais a Jesus. Por favor, Mãe. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos iniciar com a introdução, vamos assim dizer, do terceiro capítulo das Quartas Moradas. É o finalzinho já das Quartas Moradas. Nós vamos iniciar com o vídeo do Sr. César, tá riquíssimo, tá muito bom.
né? E na próxima aula a gente vai o parágrafo por parágrafo para a gente extrair, né, tudo aquilo que a gente conseguir ali do livro, né, de Santa Teresa, das palavras, das próprias palavras de Santa Teresa, né, contidas ali no livro. Para se acessar as quartas moradas, claro, é preciso desejo da pessoa de querer, porque a partir das quartas moradas há uma diferença substancial na vida interior da pessoa. Quando Deus vai propiciar, por meio da vida, os acontecimentos, né, por meio dos acontecimentos da vida, uma oportunidade de você demonstrar claramente que você quer ser amigo de Deus. Então, na época, quando eu explicava as terceiras moradas, eu dava vários exemplos. É uma pessoa que na paróquia coordena vários grupos, a pastoral e não sei o quê, muda de paróquia, esse para o outro, não bota a pessoa de lado, e aquilo é um impacto, é uma injustiça, só que é uma circunstância nova que Deus lhe coloca a possibilidade de você perceber que até as terceiras moradas, o que você faz é muito importante para chegar lá. Para as quartas moradas, o que vai mais valer para você adentrar é o que você aceita. Não sei se eu consigo passar isso bem claro para vocês. Uma coisa é o que, até as terceiras moradas, é o que eu faço por Deus. Para acessar as quartas moradas, vai começar um processo, aquilo que Deus permite que aconteça na nossa vida. E que a gente começa a ter uma docilidade, a aceitar uma pequena injustiça, uma pequena dificuldade de saúde, um desafio na vida financeira, uma pandemia, uma pandemia por ali, aonde você percebe que aquilo não estava dos seus projetos. Os que não vão adiante são aqueles que dizem, não, esse foi injusto, esse pároco foi injusto, a minha saúde, era muito melhor antes, e aí isso vai envenenando e a pessoa não manda. Não manda dentro do caminho dela. Por quê? Porque ela se milindra, no lugar de ela acolher aquilo como a mão de Deus. Então, Santa Teresa vai dizer, o acesso às quartas moradas é semelhante ao jovem rico. Você vai, vamos dizer assim, vai ser colocado em uma situação, e esta situação você tem que aprender a acolher como a mão de Deus. Né? A mão de Deus que está na nossa vida. Então, e aí nós vamos dar mais um passo além. Então, quando se acolhe esse caminho, se adentra nas quartas moradas. Que é o que nós vamos agora em 3 semanas caminhando. O texto claro das quartas moradas, quais são? O Salmo 118, versículo 32. Né? Corro nos teus mandamentos, pois dilatastes o meu coração. Então, a pessoa começa a correr nos mandamentos porque Deus dá uma graça no coração, é uma graça interior. Já não é o filho pródigo voltando para casa, não é uma coisa externa. Não é o jovem rico, a questão de se fica com dinheiro ou não fica com dinheiro. Ela começa a dizer, dilatastes o meu coração. E aí ela começa a dizer que vai nos ensinar que a partir das quartas moradas, a percepção se abre um mundo interior. Eu dizia na primeira vez que eu falava das quartas moradas, que é como se você fosse convidado a morar em outro país, a qual existe uma outra língua, existe uma outra culinária, outros costumes, a qual você vai ter que se readaptar a essa nova realidade. Então, a partir das quartas moradas, você entra na quarta morada, é uma morada de transição para a vida mística. Então, ela nem é propriamente ascética, como a primeira, segunda, terceira morada, nem é propriamente mística, como na quinta, sexta e sétima adiante. É uma morada de transição, eu brinco dizendo que é uma adolescência, uma transição, de que todas as coisas vão mudando. E aí Teresa vai dizer, vai nos apontar um caminho de interioridade. Ela diz, olha, você vai precisar aprender a perceber a voz de Deus. Como Deus age. E aí, no primeiro capítulo, ela vai nos dar aquilo que os caminhos de jesuítico vai chamar de teografia. O que é isso? É saber ler como Deus age dentro. A partir das quartas moradas, vale mais saber ler o que Deus dilata no coração. Não é pensar, não é raciocinar, não é analisar, não é ficar... às vezes a pessoa fica dizendo assim, não, mas o que é melhor? É melhor ser padre ou casar? Não, é melhor perceber aquilo que Deus te chama no íntimo do seu coração. Perceber a voz de Deus.
Porque senão você fica naqueles raciocínios. Não, mas ser padre é muito bom porque vai celebrar. Mas se eu casar, eu posso ter 5 filhos padres. Aí você cria um raciocínio que não chega a lugar nenhum. É perceber a voz. Aí ela vai dar 2 palavras. Ela vai dizer os contentamentos e os gostos. Ela vai dizer os contentamentos são aqueles movimentos, são as consolações que Deus nos dá sensíveis até a terceira morada. É aquilo de tanto você meditar, de tanto você refletir, de tanto você rezar, você se emociona, você se toca, você se sente tocado. É uma coisa que é fruto do seu exercício. Ela vai dizer, olha, você vai perceber que existe uma forma diferente de Deus agir, que são os gostos. São pequenos toques que nascem de dentro. Eu brinco muito quando, por exemplo, eu falo com a Marjorie, quando ela diz assim, não, eu pensei em fazer isso, se a gente fizesse isso. Geralmente não tem grande utilidade. Quando ela diz assim, olha, vem uma coisa assim dentro de mim, eu acho até estranho, não sei se eu concordo muito, aí eu já sei que a ideia é boa, é fantástica. Porque não foi do pensamento. Não foi da reflexão. Não é você pensando como vou resolver um problema. Como eu vou resolver o problema do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos. Isso não chega a lugar nenhum. Você pensa, se preocupa, se angustia e não vai a lugar nenhum. Pessoal, isso aqui eu queria dar uma paradinha aqui, porque isso aqui é riquíssimo e é importantíssimo essa parte. Nas quartas moradas, a gente tem que prestar atenção na voz de Deus, né? Começa aqui o sobrenatural nas quartas moradas. Deus fala conosco lá nas segundas moradas de forma indireta. Aqui ele começa a falar de forma direta, mas no começo a voz ainda é baixa, né? Então essa voz vai aumentando e a gente tem que aprender a perceber a voz de Deus, né? E ela com o tempo vai se tornando mais clara e mais clara. O Sr. César está explicando aqui, acho que se eu tiver oportunidade até voltar um pouquinho, é o seguinte, né? Tem muitas pessoas que usam muito raciocínio para chegar nas conclusões, né? Que não é errado, claro. Só que a pessoa consegue discernir uma voz, a voz de Deus dentro dela, e esse raciocínio que ela faz. Às vezes a pessoa vai fazer um raciocínio, não, se a gente for pensar bem, raciocinar, aqui, a lei da igreja aqui fala isso, e faz todo um raciocínio para suportar uma opinião, por exemplo, suportar uma decisão. A pessoa vai sentir que fala assim, olha, isso aqui ainda está instável. Por mais que ela arrume argumentos para suportar aquilo, ela vai sentir que aquilo ainda está instável. E às vezes, sem argumento nenhum, sem conseguir se basear em nada, ou antes de começar a buscar argumentos para provar uma coisa, ela sente no coração uma inclinação, ela sente no coração eu acho que isso aqui tá certo. Sabe? Ela sente uma emoção. E às vezes ela tem até dificuldade de provar aquilo de alguma forma. Se eu tentar buscar argumentos, se ela começar a buscar argumentos para provar aquilo, começa a estragar, começa como que poluir aquilo. É como se viesse uma água pura de uma fonte, bem pura. Aí ela pura ali, a gente começa a encostar na água e mexe e começa a tirar a pureza daquela água. Então, aqui é uma informação importante, por quê? Porque a gente conhece muitas pessoas que usam muito do raciocínio, né? Eu sempre fui, desde pequeno, sempre falando, não, mas a Igreja Católica, no cânon tal, como é que fala? No cânon, e ia mostrando, porque o catecismo da Igreja Católica, no número tal, estraga. Não que seja ruim estudar o catecismo da Igreja Católica, óbvio que não. Não que seja ruim você embasar, né? Imagina, a pessoa tem a base, né, de muita coisa, do seu aprendizado, o catecismo da Igreja. Isso é muito bom. Eu só quero, assim, se você não está nas quartas moradas, é difícil você entender isso. Por quê? Porque você não sabe ainda o que é isso, você não sentiu isso. Mas uma vez que a pessoa começa a viver aquilo, ela começa a perceber uma voz que ela vai falar assim, gente, essa voz aqui, ela é diferente. Essa voz,
ela é muito mais pesada, eu tenho uma tendência a acreditar muito mais nessa voz que está dentro do meu coração do que em todos aqueles argumentos, em todos aqueles documentos que eu vou buscar para sustentar uma opinião. A gente tem que tomar cuidado, porque essa voz, ela é clara. Se vier uma voz que não seja clara, de repente você vê que aquela voz está contra o ensinamento da igreja, uma coisa, corre, essa voz não é a voz, né, de Deus dentro de você. Esse que é o interessante. Nas quartas moradas vai vir uma voz e ela é diferente. Santa Teresa fala, não lembro, acho que é nas quartas moradas, agora no terceiro capítulo, ela fala, é como se fosse um assovio. Eu lembro minha esposa, o pai dela, eles tinham meio que um assovio. O pai dela assobiava de um jeito, ela falava, é meu pai me chamando. É como se fosse isso. Sua Majestade, ela consegue nos chamar de uma forma que você consegue identificar. Essa voz é a do meu pai. Essa voz, ela é segura. Eu não sei se ficou claro. É um pouco difícil de explicar. Mas agora eu tô falando, a pessoa que começa a viver as quartas moradas, ela vai reconhecer, ela vai começar a entender. Aquela voz é a do meu mestre. Aquela voz é a voz segura, pura, limpa, cristalina. Esta sim é a voz que eu devo seguir. Antes de começar a buscar argumentos, pode ser que você vá falar isso num grupo, numa roda de amigos, para alguém, para o seu cônjuge, você vai falar, olha, eu acho que a gente devia ir nessa direção. A outra pessoa, a roda de amigos, tende a vir com vários argumentos para tentar ou embasar aquilo que você chegou, né, com aquela direção que você trouxe para uma roda, para um grupo como é que fala? Da igreja, você está lá num grupo de oração, você fala, olha, eu acho que a gente devia ir por aqui. E se eles te perguntarem por quê, você não vai saber explicar. Você fala, não sei. Mas eu tenho uma inclinação muito forte. Eu estou bem inclinado que essa aqui é a direção. E outras pessoas vão buscar argumentos como que não devemos ir em direção por causa disso, disso. Mas você tem aquela inclinação, que aquela ali é a direção. Essa voz de Deus, essa voz direta de Deus, ela só começa, Santa Teresa fala, o sobrenatural, que é essa falar direto de Deus conosco, só começa nas quartas moradas. Mas não impede que Deus permita que aconteça, às vezes, eu estou com um mau pressentimento, a gente não devia ir nessa viagem. Sabe, Deus, ele pode tudo. Às vezes não é uma voz direta dele ainda, é só um desconforto, ele pode permitir um desconforto interno, por estar indo numa direção. Deus pode tudo, né? Ele pode permitir de forma mais violenta, violenta no sentido de, a gente fala violência, né? Quando a gente age de uma forma que não dá opção para outra pessoa reagir, ir por outro caminho, né? O Padre Paulo até ensina que esse mouse aqui tá aqui, eu vou usar de violência com ele. Peguei ele, pus aqui. Por quê? Porque se deixasse por ele mesmo, eu ficaria aqui, não sai daqui. Então, Deus, ele pode usar de violência para conosco, nesse sentido de arrancar, não, você não vai por aí e usa uma força maior, vamos assim, tirar a gente de um lugar. Sim, Deus pode. Eu acho que, assim, a voz mesmo de Deus, né, essa voz que a gente está falando, essa comunicação direta de Deus conosco, ela começa nas quartas moradas. Mas igual eu tô falando, Deus é Deus, né? Ele pode tudo. Ele pode permitir até isso mesmo. Às vezes uma pessoa ela acredita em livramento. Eu recebi um livramento. Tudo bem. Eu particularmente não acredito em livramento, né? Mas às vezes uma pessoa acredita em livramento. Ok, Deus usa daquela. Ok, você acredita nisso? Então eu preciso de que você vá numa certa direção aqui, porque eu quero o seu bem, eu quero salvar sua alma. Usando do que você acredita hoje, ele usa daquilo que a pessoa acredita, no caso do livramento, entendeu? Então, assim, Deus pode tudo.
um pouquinho aqui, só para a gente pegar isso aqui de novo, porque São está bem pequenos importante. toques que nascem de dentro, chama no íntimo do Vamos seu ver. coração. Perceber a voz de Deus. Vamos Teografia. O que é isso? É deixar aqui. saber ler como Deus age dentro de nós. A partir das quartas moradas, vale mais saber ler o que Deus dilata no coração. Não é pensar, não é raciocinar, não é analisar. Não é ficar... às vezes a pessoa fica dizendo assim, não, mas o que é melhor? É melhor ser padre ou casar? Não, é melhor perceber aquilo que Deus te chama no íntimo do seu coração. Perceber a voz de Deus. Porque senão você fica naqueles raciocínios. Não, mas ser padre é muito bom porque vai celebrar. Mas se eu casar, eu posso ter 5 filhos padre. Aí você cria um raciocínio que não chega a lugar nenhum. É perceber a voz. Aí ela vai dar 2 palavras. Ela vai dizer os contentamentos e os gostos. Ela vai dizer os contentamentos são aqueles movimentos, são as consolações que Deus nos dá sensíveis até a terceira morada. É aquilo de tanto você meditar, de tanto você refletir, de tanto você rezar, você se emociona, você se toca, você se sente tocado. É uma coisa que é fruto do seu exercício. Ela vai dizer, olha, você vai perceber que existe uma forma diferente de Deus agir, são os gostos. São pequenos toques que nascem de dentro. Eu brinco muito quando, por exemplo, eu falo com a Marjorie, quando ela diz assim, não, eu pensei em fazer isso, se a gente fizesse isso. Geralmente não tem grande utilidade. Quando ela diz assim, olha, vem uma coisa assim dentro de mim, eu acho até estranho, não sei nem se eu concordo muito, aí eu já sei que a ideia é boa, é fantástica. Porque não foi do pensamento, não foi da reflexão. Não é você pensando como vou resolver um problema, como eu vou resolver o problema do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos. Isso não chega a lugar nenhum. Você pensa, se preocupa, se angustia e não vai a lugar nenhum. Outra coisa é, eu corro teus mandamentos porque tu dilatastes o meu coração. Você vai ter que reaprender é um toque. É quase que uma ideia não nascida no nosso pensamento. Eu não pensei nisso. Eu não refleti nisso. Eu não estava buscando solução para isso. Às vezes eu estava pensando em outra coisa. E aquilo nasce. São os gostos. Toques de Deus, que pode ser intelectivos, ideias. Pode ser afetos, sentir um toque, um afeto, um amor, uma alegria. Mas nasce de dentro. Ela não, vamos dizer assim, nós não temos o controle sobre isso. Não é porque você vai passar a manhã toda de joelhos, chorando, pedindo que aquilo vai vir. Não vai vir nunca. Os gostos nascem porque ele dá. Porque ele é uma luz da inteligência. É uma imaginação que se vem. É um sentimento, é um toque doce da presença de Deus. É um sentimento profundo de gratidão. Você está tomando banho, você está tirando a barba, você está indo trabalhar, você está... Não. O que Teresa vai dizer? Olhe, a sua vida espiritual não é o resultado do seu esforço, mas é a sua atenção ao interior. Não sei se eu vou lembrar, mas tem um axioma, uma frase simbólica de João da Cruz, esquecendo... olvidar ou esquecer o mundo lá fora, atenção ao interior. Então, esquece. Esquece as opiniões das pessoas, esquece o que as pessoas estão esperando, esquece a vontade de Deus está dentro do teu coração. O problema é que você ainda está na sua cabeça muita coisa que seu pai e sua mãe disse na cabeça. Você está com muita coisa que os seus amigos disseram, a sua turma disse. Então você está poluído de ideias, de conceitos, expectativa dos outros. E Teresa disse, não. A quarta morada do exercício é ser dócil. Mas César, eu estou rezando aqui porque eu preciso tomar... Não é isso. Deus vai falar na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, e Ele vai tocar no nosso coração. Então, isso que ela vai dizer no primeiro capítulo do Castelo Interior, essa ideia de interiorização. Dessa sensibilidade interior que é externa, fruto da nossa meditação, e os gostos que são consolações internas, toques na inteligência, nos afetos, nas emoções, que não brotam de dentro. Dilatastes o meu coração. Por isso eu corro nos teus mandamentos. Agora eu já sei seguir. Eu já não vivo lutando, fazendo esforço dentro mais. Você vai aprender que a vida cristã não é se esforçar muito. A vida cristã é ser muito dócil a Deus. A vida cristã não é fazer muitas coisas. Não é se cansar demasiado. Mas é ser preciso naquilo que Deus te pede.
Pede aquilo, vai para lá. Pede aquilo. Se não pediu nada, não vai fazer nada. É o desafio de você aprender a ser comandado por um outro. E não pelos seus raciocínios. Segundo capítulo, ela vai de novo trabalhar essa ideia com uma imagem. Ela sempre usa um texto bíblico e uma imagem. A imagem de dois reservatórios. Né? Um reservatório que recebe água por canos, que ela vai chamar de aquedutos, que é da época dela, né? Canos, a qual você trabalha e a água chega e enche o reservatório do seu coração. A água é a graça de Deus. Vem de longe, você se esforça, lê, medita, reza, se ajoelha, faz um monte de coisa. E aos poucos a aguinha chega e sacia o seu coração. Existe outro reservatório, que é um reservatório que você constrói sobre a nascente. E a água vai brotando, vai brotando. É o mesmo movimento. Sempre a mesma imagem, é interioridade, nascer de dentro. Ser dócil. Por que você vai aprender a ser dócil? Até porque essa voz, nas quartas moradas, é uma voz muito suave. Ela vai ficar mais forte com o tempo. Quanto mais você escutar e fizer, a voz da próxima vez ela vem com mais intensidade, com mais clareza, com mais compreensão. Quanto menos você for dócil, aquilo vai se reduzindo dentro de você. Porque Deus não vai se ocupar de ficar falando com quem não quer ouvi-lo. Então, é isso que é esse movimento das quartas moradas que vai mudando toda essa realidade. E aí ela vai dizer que a oração símbolo, na verdade, a oração primeira, que a gente vai ver hoje, começa com o recolhimento. O recolhimento, primeiro, o recolhimento ele pode ser o que ela chama de infuso, que é um recolhimento sobrenatural, que já é uma graça, típica do início das quartas moradas, ou um recolhimento que é que é o esforço de você se concentrar na oração, se recolher. Você vai fazer lex divina, prestar atenção, aquilo ali é o recolhimento ativo, que não é sobrenatural, é um exercício. Mas quando você entra nas quartas moradas, há essa percepção de que há um recolhimento das faculdades, onde a vontade vai se unindo a Deus. Vai tendo uma graça na oração, não na vida. Nas quartas moradas não existe oração de vontade na vida com Deus. Isso só existe nas quintas moradas. Na quarta morada, a sua vontade se une só para usufruir da presença de Deus. Depois ela volta para você mesmo, você ainda é dona dela. Mas é quase como, vamos dizer assim, é um processo de sedução que Deus vai fazendo com você. Toda vida que você reza, a vontade se une, vai usufruindo, vai gostando de estar com Ele. É como um rapaz para conquistar uma esposa, uma namorada, para ter... Ele convive 15, 20 minutos, manda uma coisa, manda uma flor, hoje em dia, manda lá uma mensagem no WhatsApp, oi, tá com saudade de você, e aquilo ali vai perdendo os toques, para que você vai se acostumando com ele. Ele vai conquistando. Então, nas quartas moradas, a oração de recolhimento é o começo disso. A vontade começa a tocar em Deus. Deus permite isso para que você crie gosto. Por isso que talvez você vai chamar de gostos. São pequenos gostos. Gosto na vontade, alguma coisa respinga na imaginação, outra coisa nos afetos, você se sente, e aquilo vai te atraindo. Deus vai te atraindo, né? Como vai dizer o profeta Oséias, com laços humanos eu te atraí. Eu vou te puxando. Para que em dado momento, e isso vai acontecer na quinta morada, a sua vontade, não só na oração, mas na vida, decidas ficar com Jesus. Só nas quintas moradas que nós somos conquistados. Aí vamos poder dizer o do profeta, né? Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Numa luta desigual, dominastes o meu ser. Esses encontros. Então, aí vem a oração de recolhimento, depois vem a oração de quietude, onde a vontade, a oração de quietude é o máximo das quartas moradas, onde a vontade se gruda em Deus. E usufrui como se ficasse atraída por ele por 15, 20, 30 minutos, até que volta de novo. Aquilo ali é como se fosse uma injeção de atração. Ele vai atraindo a vontade, atraindo a vontade. E aí ela vai descrever, que ela vai dizer, só a vontade vai. Por isso que muitas vezes, quem tem esse tipo de oração, experimenta a imaginação louca, os pensamentos voando, os afetos enlouquecidos, porque a vontade se uniu a Deus e eles aqui estão fazendo maior bagunça em todo o resto do castelo. Mas a vontade começou a usufruir de Deus. Cada vez que vai, ela volta um pouco mais apaixonada, conquistada por aquele que parece que realmente é muito bom. Não porque me disseram que ele é bom. A vontade experimenta e você sente o gosto da presença de Deus. Mas lembra quando eu falei no segundo capítulo, eu abri um parênteses
para dizer que isto só acontece com algumas pessoas. Outras pessoas têm outro caminho contemplativo. Aí eu abri o parênteses para explicar o caminho contemplativo árido segundo São João da Cruz. Que a pessoa não sente estes gostos, sente só iluminações. Ela vai sentir a incapacidade de meditar, vai sentir perde os contentamentos, e neste caso não tem gostos, não sente prazer na oração, mas há um desejo muito grande de Deus, e depois um sentimento profundo de pecabilidade, de incapacidade. Eu não sirvo a Deus, eu não faço nada por Deus, eu sou indigno, eu sou o mais inútil dos servos do Senhor. É uma percepção de inutilidade. Você pode passar 500 horas servindo a Deus por dia, que é impossível, só tem 24 horas, mas você vai se sentir um inútil. É uma percepção. E um desejo muito grande de estar unido a Deus. Então são esses que experimentam. Não é a mesma coisa. A vontade da pessoa está se unindo a Deus do mesmo jeito. Só que quando os contemplativos, afetivos, a vontade une-se a Deus, ele sente prazer. É um prazer refinado, mas é um prazer. É um toque delicado. Quando os contemplativos usados da vontade tocam em Deus, ele sente um ressequimento interior. É muito interessante, que é o mesmo toque, é a mesma intensidade, esse aqui não é maior do que esse, nem esse aqui é maior do que esse, mas a experiência psicológica é totalmente diferente. Se for olhar só para a oração contemplativa, elas são iguais. Mas o que o orante sente é totalmente diverso. Um se sente árido, seco, vazio, até um pouco distante de Deus, e o outro se sente afetivamente muito transbordante da experiência de Deus. Mas o fato importante, o que importa é a vontade está tocando em Deus, e cada vez que toca ele é atraído. Mesmo esse que sente uma aridez, ele sente uma aridez sensível, mas o profundo da alma dele sente-se realizada, por isso ele quer voltar de novo a fazer aquilo. Mesmo que aparentemente ele reza sem sabor, mas algo lá no íntimo dele diz, isto é bom. O centro da alma dele diz, isso é bom, isso é maravilhoso. Apesar dos afetos dele não sentir. E isso nós estamos aonde? Até a segundo capítulo do Castelo Interior.